Agora, Falcão, que história é essa de açougueiro? Vivi boa parte da minha infância, da minha adolescência dentro do açougue, ajudando meu pai, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Passei pelo Parque do Chaves, uma matéria bacana, talvez uma das matérias mais especiais da minha vida, que vocês vão assistir agora, hein? Então aí, Falcão, o açougueiro. Um lindo lance do Falcão. Um golaço do craque Falcão. Tem os craques do futebol e tem o gênio. O gênio é ele. Gênio é o Pelé, o gênio no futebol de salão é o Falcão. As palavras do melhor amigo de infância, o Ronaldo, ecoam nos ginásios de todo mundo. Com a marca de Falcão, número 12. Talento impressionante que rende pinturas. Que rende elogios do rei do futebol. Uma vez nós estivemos no Santos juntos, tivemos uma entrevista que teve lá no Santos, ele estava no Santos ainda, o Falcão. Aí eu falei para ele, né, sem dúvida nenhuma, né, é um exemplo, né, como jogador, habilidade tremenda. Elogios de rei para rei, Falcão, considerado o rei das quadras. Para muitos, o maior craque da história do futsal mundial. Para o maior ídolo do futebol brasileiro no momento, uma inspiração. Hoje, para mim, é um ícone do futebol, acho que do mundo, né? Independente se é futsal. É um cara que eu me espelho e me inspiro muito pelas jogadas, pela pessoa que é. E eu já copiei muito as coisas que ele faz no futsal e já levei pro campo também. Vai ter a sua chuteira engraxada pelo engraxate Neymar. Ele faz a combinação perfeita nas quadras. Muito show, sim. Que gênio do Falcão! Mas também eficiência. Em 19 anos de carreira, 70 títulos. 21 deles pela seleção brasileira. Um atleta completo. Faz gol. Dribla. Corta os adversários como ninguém. Os cortes de Falcão impressionaram o mundo. Ele virou o rei das quadras. Mas há muito tempo atrás, os cortes dele eram outros. Hoje são cortes diferentes, esses foram os primeiros, coisa que meu pai viveu a vida inteira dele dentro do açougue, a família toda. E pra mim fez parte também, por 7, 8 anos aqui dentro do açougue direto. Hoje, pro mundo, ele é Falcão. Mas atrás do balcão era o Alessandro Vieira. Pra família, o Sandrinho. Com apenas 10 anos de idade, o menino começava a trabalhar no açougue do pai. O seu João usava o trabalho para educar o filho. A personalidade que eu criei aqui dentro, de responsabilidade de horários, de realmente trabalhar desde novo, para mim, na minha vida profissional, mesmo que seja outro ramo, contou bastante. No açougue, arte com as mãos. Nas ruas do Parque do Chaves, bairro da Zona Norte de São Paulo, arte com os pés. Tem uma moeda aí? Tem uma moeda aí, não? A tampinha. Tem, ó. Aí. Aqui, ó. Então a gente vai pegar uma tampinha de garrafa. A moeda é melhor. Deixa eu ver. Ó, Não, agora eu quero ver. Fazia isso aqui, ó. Eu jogava aqui, aí se tivesse um bolso aqui, ela caía dentro do bolso. Ó. Aí dentro do bolso. O bolso. Viu? Era isso daí. A habilidade e as brincadeiras vieram do pai. O apelido também. Falcão vem do pai, né? O pai tinha uma semelhança com o jogador Falcão, né? Que atuou no Inter. Herdei isso dele, carrego com maior orgulho. Para mim foi um nome forte, fez muita diferença para minha carreira também. Aos poucos a brincadeira ia ficando séria. O Falcãozinho passava a ser o craque da rua. Até quem passeava pela calçada virava vítima do menino com apelido de craque. Logo o seu Ulisses percebeu que o garoto tinha futuro. E eu avisei o pessoal aqui que eu ia trazer um craque. Eu falei, vou trazer um craque. Falcão, como é que é pra você entrar nessa quadra de novo? Cara, aqui, até arrepio, né, cara? Aqui foi quando tudo começou, né? 1, 2, 3, 4, 5, quase 2.000 gols na carreira. Ele é um fenômeno de fazer gols. Isso quase todo mundo já sabe. O que pouca gente sabe
é que o primeiro gol de Falcão como atleta federado foi nessa balizinha aqui. E contra um adversário que, para ele, era especial. Santista de coração, fazer o primeiro gol no Corinthians. Cara, isso naquela época de moleque, que era a época de assistir o jogo, de escutar no rádio, pra mim foi bem especial realmente. Aos 15 anos, Falcão fazia aquele que seria o seu primeiro dos 10 dias de testes no Corinthians. Acabou sendo o único. Um mês depois eu era camisa 10 e capitão. Então foi tudo muito rápido aqui. Aos 17 anos já era titular do time principal do Corinthians. Em 99 conquistou a primeira Liga Futsal pelo Atlético Mineiro. A carreira só decolava. Falcão virava ídolo nacional. Mas em 2004, a maior perda até hoje. Foi uma fase muito difícil para ele, para todos nós, mesmo porque tinha acabado de nascer o filho dele, né, o primeiro filhinho dele, o Enzo. E no momento de tanta alegria, de tanta felicidade, a gente veio a saber que o pai estava doente. Aos 48 anos, o seu João, pai do Falcão, foi vítima do câncer. Deixou Dona Reinalma e 4 filhos. No açougue onde trabalhava com o pai, as maiores lembranças. Como ele trabalhava muito, não tinha muito essa coisa de passear e tal, então eu convivia muito com ele aqui. Então desde que ele faleceu, que ele ficou doente, eu nunca mais vim aqui. Esse é o lugar que mais Esse é o lugar que mais lembro do meu pai. Falcão fez uma promessa. E no enterro dele eu falei pra ele, cara. Eu falei pra ele que o sonho dele ia ser realizado e tal, e acabou acontecendo. E aconteceu no mesmo ano. No fim de 2004, o Falcão era eleito pela FIFA, pela primeira vez, o melhor jogador do mundo. Realmente essas coisas bacanas que aconteceram comigo de lá pra cá, infelizmente ele não pôde ver. Se você for pensar bem, depois que ele morreu, tudo aconteceu na sua vida. É. Será que tem um dedinho dele nisso aí? Tem, pô, ele foi como eu falo, né? Ele faleceu e virou uma estrela lá de cima que tenho certeza que me iluminou muito. Mas no mesmo Mundial em que Falcão se firmou como o melhor do mundo, o Brasil foi eliminado pela Espanha na semifinal nos pênaltis. No vestiário, depois do jogo, os dois maiores craques brasileiros discutiram rispidamente. Falcão e Manuel Tobias ficaram anos sem se falar. Foi briga de vestiário. Foi briga de vestiário que acabou vazando. A gente faz muita besteira lá atrás, né? Que depois você pensa direito e melhora como pessoa, como atleta. E essa foi uma das coisas que eu considero como uma besteira na minha vida. Hoje, Falcão e Tobias são amigos novamente. Foi até num Jogo das Estrelas organizado pelos dois, em 2012, que Falcão encantou mais uma vez. De onde saiu aquela ideia? Que gol foi aquele? Não, eu uso a lambreta para várias situações, né? Que é um lance meu. E treinando um dia eu falei, cara, eu acho que dá para fazer essa jogada numa falta. E eu comecei a treinar no ano passado. Uma pintura que rodou o mundo. Em dezembro foi o vídeo mais acessado no mundo. Realmente para mim foi bem bacana. Passou em todos os pontos do mundo, foi bem legal. Quantas pessoas viram mais ou menos? Só em dezembro, em 10 dias, tinha mais de 20 milhões de visualizações. Tanto que eu fui na festa da FIFA em janeiro, todo mundo tinha visto o gol. O Beckenbauer, o próprio presidente Blatter, todo mundo veio falar daquele gol, então realmente teve uma repercussão bem legal. Um atleta reverenciado, consagrado, mas que também passou por uma grande frustração na carreira. Em 2005, Falcão realizou o maior sonho do pai. Fechou com o São Paulo. Virou jogador de futebol de campo. A primeira impressão é que fica, então acho que foram 10 minutos, aí 8 minutos, ou um pouquinho mais. Eu acho que foi satisfatório, então estou muito feliz por esse dia. Tudo parecia perfeito. Só parecia. Realmente eu passei por coisas que nunca tinha passado. Ficar no banco, não ser relacionado com o banco, às vezes nem concentrar. O time está lá concentrado para jogar e eu estou na minha casa. Então, assim, foram situações que eu não estava acostumado e isso para mim me marcou realmente negativamente, assim. Você acha que você merecia uma chance? Eu acho que pelo menos a chance de falar, pô, Falcão, você não sabe jogar futebol, tchau. E essa chance eu não tive. É o atleta do presidente, né? O treinador do São Paulo naquela época era Emerson Leão. Ele se negou a falar sobre a situação. Acha que tinha alguma coisa pessoal com o treinador, que era o Leão na época? Eu acho que o histórico diz isso, quando escolhe um ou outro.
a torcida pede muito, a imprensa pede muito, ele dá uma segurada. E eu fui um desses. Depois de 5 meses, Falcão decidiu voltar às quadras. De lá pra cá, além de lances geniais, foram 6 títulos da Liga Futsal. Inclusive a do ano passado, pelo Orlândia de São Paulo. O Orlândia é campeão brasileiro de futsal! Pela seleção brasileira, 11 conquistas. 3 delas marcantes. No PAN de 2007, teve show do Falcão, título legal. No Brasil. Muito legal. Ali foi uma realização de um sonho, jogar o Pan-Americano dentro do país. Ali eu acho que uns gols memoráveis da minha carreira, final contra a Argentina, que eu chapelei o goleiro. Fiz o gol de cabeça, o argentino voltou e derrubou a trave. Então foi um contexto geral perfeito. Um gol que leva a assinatura deste cracaço do futsal mundial. Logo depois, em 2008, também aqui no Brasil, Falcão conquistou sua primeira Copa do Mundo de futsal. E ainda foi eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. O momento mais especial da carreira viria 4 anos depois. Copa do Mundo de 2012, Tailândia. Logo na estreia, Falcão sentiu a panturrilha. Aquele era o último mundial da carreira. Ele mesmo achou que não jogaria mais o campeonato. Ali pra mim tinha acabado, né? Porque pela dor que eu senti, por ser um campeonato curto, ali eu achei que pra mim tinha acabado. Após uma semana de tratamento intensivo, Falcão se recuperou. Voltou nas oitavas de final para bater um recorde histórico. Contra o Panamá, chegou aos 337 gols com a camisa da seleção. Mas ainda não havia entrado em quadra para o que seria o jogo mais importante. Quartas de final, Brasil e Argentina. Poucos sabiam que o camisa 12 sofria de uma paralisia no lado direito do rosto. Então você acha que a paralisia facial, que impressionou todo o Brasil, foi por causa do estresse da lesão? Ah, tenho certeza que sim, porque ficar trancado no hotel 7 dias, fisioterapia 3, 4 vezes por dia, sem saber se aquilo tudo ia valer a pena, e como eu te falei, eu me envolvo muito e eu queria muito participar, nem que fosse alguns minutos. Fez com que eu tivesse aquele estresse. Você era a favor dele jogar? Ou você ficava preocupada? Não, eu não quero que ele jogue dessa forma. Como é que era? Sinceramente, eu não queria, porque eu realmente estava preocupada com a saúde dele, porque eu não sabia o que podia render aquilo. Se ele jogasse, aquilo podia danificar mais num outro lado, num outro aspecto da saúde dele. Realmente eu fiquei preocupada, eu não queria. Mas como vai falar não para um homem desse? Um guerreiro desse? Como? A Argentina vencia por 2-0. O teimoso e guerreiro Falcão entrava em quadra para virar herói. Aí tive que ser colocado à prova, perdendo de 2-0 para a Argentina. Acabei entrando e fazendo os 2 gols, o de empate da prorrogação. Para desempatar o jogo, ele entrou na partida para resolver. Para mim foi muito especial porque se criou um filme em 15 dias, um roteiro muito bacana e eu achei que não passaria por mais nada diferente na minha carreira. Fiquei ali acho que uns 3 minutos ajoelhado, chorando, desabando por tudo que eu tinha passado aqueles dias todos e Deus ter reservado aquele momento para mim. E ali desaba no momento emocionante. E ainda não havia acabado, não. Na final, Brasil e Espanha. Nossa maior rival no futsal. O Brasil perdia por 2-1. E adivinha de quem que seria o gol de empate? Na prorrogação, Neto marcou o gol decisivo. O Brasil conquistava seu 7º título mundial, o 2º de Falcão. Não era só jogar, era ganhar esse campeonato mundial e essa minha geração deixar esse título mundial para a próxima que vem. Então, talvez foi o campeonato que eu mais esperei jogar, né? No final da carreira, ainda jogando, conseguindo jogar em alto nível, mas sabendo que é o último campeonato mundial. Falcão já pensa em se aposentar? Já tem alguma meta? Nesse ano eu devo parar? Eu penso mais uns 3 anos por aí. Isso é um planejamento meu. Então seria 2016? Por aí, 2016. 70 títulos, quase 2.000 gols. Jogadas inesquecíveis. Um gol que leva a assinatura deste cracaço do futsal mundial.